Olá, meus queridos. Quase que eu falei assim, olá, meus queridos cravos e rosas. Não, não. Olá, minha fraternidade de luz. Posso errar, tá, gente? Bom, eu tô fazendo uma série de vídeos aí. Aproveitar que eu tive vários downloads, né? Depois de uns momentos aí difíceis. Esse vídeo aqui eu vim trazer uma revelação que o espiritual fez para mim, mas que faz um tempo que isso está sendo me mostrado, mas é aquilo. É quebra-cabeça, às vezes você não tem o conhecimento necessário para você entender, né? O que está sendo te mostrado e aos poucos você vai sendo orientado, vai sendo te mostrado como você tem que passar a informação. Então aqui tem uma mudança social que vai acontecer ligado a etnias e raças, tá? Essa transformação vai ser do dia para a noite? Não. Essa transformação ela já está sendo trabalhada há alguns anos, tá? Alguns anos. Eu acredito que aqui no canal eu já postei também sobre isso, mas como são vários vídeos, às vezes a gente precisa reforçar algumas informações. Algum tempo atrás teve um caso na mídia, né? Eu acredito por essa imigração do Brasil para Portugal, né? Eu estou muito dentro dessa energia. E eu lembro que teve a questão da Titi com o Bless e com a Giovanna Eubank lá e com o Bruno Galhaço, onde eles sofreram um preconceito muito grande, né, num restaurante. A gente sabe que Portugal é um país onde ainda tem uma energia muito enraizada sobre a alteridade, que é um termo usado quando a pessoa olha pelo sistema de crença que ela tem, ela olha você e ali ela te julga, né? É claro que não são todos, eu tenho consulentes assim maravilhosos, mas a gente tem que entender que muitas vezes um povo ele tem, né, um sistema inconsciente ali enraizado que nem as pessoas notam, que elas têm falas bastante difíceis que têm que ser desconstruídas, certo? Então teve essa situação e eu lembro que eu estava num momento bem difícil quando teve essa situação com a Giovana e eu vi a reação dela, eu senti a dor dela. É um tema muito difícil esse, porque é difícil esse tema. Enfim, eu lembro que eu senti a dor dela, né? Vendo ali os filhos dela sendo apontados e xingados. E eu lembro que eu estava num momento de depuração, de expurgação muito forte, porque lembrando que pessoas que lidam com outras pessoas, a nossa carga é muito pesada, é muito pesada. Geralmente pessoas, se você acreditar, é como se espíritos como o meu tivessem em exílio, né? Ali pagando mesmo, tá? Então são pessoas que lidam com muita gente. Vocês raciocinar que eu em outras vidas pratiquei, né, muitas coisas ligadas ao espiritual, que hoje eu atendo pessoas do mundo inteiro, gente, né? Carga muito pesada, pesada. Então eu estava passando por um momento bastante difícil. Aí quando eu vi aquele vídeo, eu lembro que eu caí no chão assim, mas me deu um choro, um choro, um choro. Mas é um choro assim que meu rosto incha e as lágrimas, parece que eu não sinto nem as lágrimas escorrendo. Parece que é uma cachoeira. E eu lembro que o que eu falava era assim, Senhor, salva meu povo. Senhor, salva meu povo. Só isso que vinha, só isso.
e aquele choro muito profundo que descia, descia. E eu fiquei ali ajoelhada por alguns minutos e chorando. Beleza. Passou isso, eu falei, eu não vou olhar mais. Eu acho que eu fiz até um vídeo sobre isso. E eu estava estudando história na época e eu vi algumas coisas, me emocionei, porque abriu caminhos dentro da minha mente que estava ali e eu não tinha acesso. E eu sou muito ligada com a Europa, né? Eu tenho um negócio assim, né, com a cultura nórdica, eu tenho um negócio com a Europa, né? E eu acredito muito que todos nós tem essa energia de expansão. E eu vejo que quando a gente está estudando história, né, a gente vê que muito do que tem na história hoje é uma visão eurocêntrica, né, dos europeus em relação ao mundo, né? E isso também é muito julgado nos dias de hoje. Mas eu, com o ponto de vista que eu tenho, com o esclarecimento hoje que eu tenho a nível espiritual, cada um é o que tem que ser. Os europeus, eles tinham os recursos, tá? Eles tinham os recursos para eles desbravar o que eles desbravaram. Só que eles não tinham um sistema, talvez moral, bem definido e desenvolvido para a época. Então, muita coisa foi praticada porque não tinha essa visão. E assim, toda a cultura, né? Toda a cultura. A diferença é que eles foram as pessoas que, o estrangeiro que veio, tá? Entenda é isso que eu estou falando. Foi o estrangeiro que entrou na sua casa, né? E o estrangeiro, ele tinha ferramentas e um modo, uma mentalidade que feriu o seu costume. Mas era o que ele tinha, entende? Que hoje a gente tem outro sistema, a justiça foi criada tanto que Plutão em Aquário, a última vez que a gente teve foi quando teve a Revolução Francesa. A nossa Constituição, ela está embasada nesse documento que foi gerado na Revolução Francesa. Então, assim, gente, tá tudo ligado. Tá tudo ligado. Então, não tem como a gente falar, acusar eles. Então, eu acredito que, né, os europeus, eles passam por um karma muito grande. Se você olhar hoje a economia da Europa, tudo que acontece na Europa, com a monarquia, né, eles já foram a supremacia. Hoje não são mais. Então, tudo é uma questão de retorno, né? O sistema de crença deles ainda é um sistema muito fortalecido no tradicionalismo, e isso vai mudar, tanto que está tendo um bombardeio de estrangeiro na Europa, para que agora quem está entrando, o estrangeiro que está adentrando ao seu lar, e vocês vão ter que lidar com a nossa visão. Então, olha, gente, a gente precisa mudar a nossa visão, ver todos nós como seres humanos em construção. Então, por que eu estou falando isso? Tem muitas crenças ligadas à etnia, raças, que vão mudar. Só que tem algumas crenças que eu vou dar exemplo dos pretos. Sobre o preto, né? O preto. Sobre a cor preta também, né? O negro, o preto, que seja, né? Tudo que é ligado ao escuro é ruim, né? A gente vê que tem muitas falas disso. Eu lembro que eu estudei no SESI e em 87 não, né, que eu era criança, mas na década de 90 o SESI hoje eu não sei se é mais, mas era uma escola direcionada aos industriais, pessoas que trabalhavam na indústria. E meu pai, na época, ele trabalhava na indústria, então eu tive acesso, né?
Então, assim, da minha classe eu era a única, se eu não me engano, eu era a única pessoa negra. Depois entrou em outros anos, um ou outro, mas eu também não, eu acho que eu não pensava do jeito que eu penso, assim, eu não olhava, eu olhava, mas não era com a dor que eu sinto hoje. Eu acho que eu tinha uma dor mais de criança, né? Quando alguém me apontava ou falava alguma coisa, eu não via com o olhar social que eu tenho hoje. É isso, né? Eu tinha um olhar mais egocêntrico da minha dor. Enfim. E eu lembro que tinha aqueles livros, para vocês terem noção, eu não tinha condição de comprar os livros, então a minha mãe foi e tirou xerox, né? Teve um livro que eu ganhei, eu achava lindo, eu acho até hoje lindo o livro. E eu lembro que eu estava olhando o livro e tinha uma história contando sobre como que foi feita as raças. E, claro, o negro estava ali como o exemplo do que não deu certo. E eu lembro que diz que era assim a historinha. Tinha uma fila, na fila de se lavar, depois que você tinha passado pela fila de cor de cabelo, essas coisas, as características, então você tinha que passar, a última fila era de se lavar, um negócio assim. E diz que quando chegou na parte do povo preto, a água já estava suja. Olha só, a água já estava suja. Então, o que aconteceu? A gente só conseguiu lavar as palmas da mão e do pé, né? E talvez os dentes, não sei. Ai, gente, que horror, que horror. E eu lembro que eu li aquilo, eu falei, nossa, eu fiquei revoltada. Eu, criança, né, gente? Eu fiquei revoltada, eu falei assim, nossa, que coisa, né? Por que que Deus não colocou mais água para nós, né? E eu fiquei aquela energia, né? E então tudo isso eu relembrei na bed, né? Na noite escura da alma, né? A minha é assim. Então, para vocês terem noção, essa questão de cor, né? E eu lembro o Chris também, aquele seriado Todo Mundo Odeia o Chris, é um seriado assim muito interessante. E eu não tinha noção, né? Uma época eu estava lá em São Paulo e eu trabalhava numa funilaria e eu lembro que chegou um cara, assim, bem sucedido lá, né? E o dono me apresentou e ele falou, e eu estava assistindo Todo Mundo Odeia o Chris. E ele falou assim, nossa, esse seriado é o seriado mais inteligente que eu já vi, né? E ele falou umas coisas e aquilo eu fiquei encantado, porque para mim era um seriado normal. E ele falou não, e explicou para mim tudo. E eu lembro que tinha um episódio que o Chris falava assim, poxa, tudo é de preto. As abelhas africanas, não sei o que é africano, e não sei o que é de preto, e não sei o que é preto, que não sei o que. E ele questionando no episódio, né? Que tudo era ruim que via de preto. E beleza, né? Então tudo isso juntou com essas questões que estão me aparecendo. Há um ano atrás, eu estou tendo muito contato com pessoas galegas, que eu falo, né? Sempre tive, desde criança, amigas. Sempre andei eu e mais uma, ou eu e mais duas. E sempre brancas e galegas. Galegas mesmo, branca, caucasiana, do olho claro, cabelão loiro. Sempre, sempre. Nunca me trataram mal, a gente sempre foi muito amigas. Até uma que eu tô aqui pensando, ela falava tão bem de mim, e assim, eu ainda vou encontrar ela. E ela falava, você é tão linda, sabe? Ela olhava assim para mim e ela me fazia eu me sentir muito bem. Eu vou encontrar ela ainda. Ó, até me emocionei. E de um ano e meio para cá, eu tô tendo muito contato, mas muito contato mesmo. Aonde eu vou, é sempre uma pessoa galega que vem me receber, me recebe muito bem. E
os últimos tempos, o espiritual tem me mostrado, eu sinto muito em falar isso, mas eu tenho que falar, porque o espiritual já falou para mim várias vezes e eu tô tendo dificuldade, porque é uma coisa que é muito delicada, né? O espiritual falou que tem uma visão em relação ao preto que não vai ser mudado por consciência social, não vai ser. Vai ser mudada por um descobrimento de uma patologia genética ligada aos galegos. Tá? Eu vou colocar galego, eu sei que talvez galego não significa isso que eu estou falando, pessoas loiras do olho claro. Mas tem uma patologia que vai ser descoberta que só quem tem essas características vai desenvolver. Então vai chegar um momento em que ter a pele escura e os olhos escuros vai te manter vivo, tá? É mais ou menos isso. E é aí que vai ter a valorização e a valorização não, é um olhar comum a essas características que o ser humano ele pode ter, né? O tom da pele, o tom dos olhos, o cabelo também, tá? É claro que isso pode estar parecendo algo ligado ao meu inconsciente, mas o espiritual está batendo muito forte nisso e eu preciso falar, né? Eu preciso falar e vai ficar registrado aqui. Então, vai ser o único modo que mundialmente a colocação dessas características elas vão ser respeitadas, porque vai ser descoberto, talvez até tenha a ver com o projeto Genoma isso, por isso que lá atrás eu tive contato com um projeto, né, dessa decodificação do genoma, né, do gene humano, né, dos cromossomos, vai ser descoberto alguma coisa e isso vai ser a nível mundial. Então essa mudança do olhar, né, sobre a aceitação da pigmentação da pele, ela vai acontecer porque vai ser identificado um gene, mais ou menos isso, tá, gente? Pode não ser exatamente isso, mas vai ser identificado uma patologia ligada a essas pessoas ou uma possibilidade genética de você desenvolver essa patologia que é gravíssima, né, que traz um sofrimento muito grande para a pessoa se ela tiver esse pigmento, tá? De tom de olho, tom de pele e de cabelo. E a espessura também é um conjunto que vai ser. Aí que vai ser mudado a visão, tá? Não vai ser uma conscientização social que vai mudar a visão do mundo em relação ao preto ou até mesmo ao continente africano. Ok? É isso. Ok. Não tenho mais o que falar. Esse vídeo se encerra. É um assunto muito delicado para mim, muito. Foi difícil eu chegar nesse raciocínio, tá? Foi muito difícil, porque tem uma tendência a parecer que é manipulado, né? Mas é o que eu disse no vídeo de sacerdote, do sacerdócio, que eu falei de quem está nessa posição. A mensagem ela vai vir de acordo com sua crença. Por isso que eu procuro, a minha vida, se eu for observar, eu sempre tive caminhando em vários assuntos que eu nunca entendi. Eu sou uma pessoa que eu assisto desde futebol, questão de futebol, a questão científica, prêmio Nobel, sabe? Coisas assim muito extremas e dentro disso tem várias portinhas que eu vou entrando ali, olhando.
Então é como se o espiritual falasse: Natália, você tem que caminhar para um monte de lugar para você conseguir receber o que a gente precisa passar, tá? Então é isso, tá? Se tiver mais coisas, aí com o decorrer da minha expansão eu vou trazendo aqui, tá bom? Um beijo no coração de vocês, espero que vocês tenham gostado. É isso, deixa o like, comentem no vídeo e se inscreva no canal. Até a próxima, tchau, tchau.